faltará. Davi já era o grande rei quando ele compôs este hino maravilhoso, Salmo 23. Mas ele nunca teve vergonha de mencionar que ele, o grande rei Davi, já havia sido um pastorzinho de ovelhas um dia. Por isso mesmo, ele conseguiu fazer essa grande analogia. Assim como Davi cuidava de suas ovelhinhas, Deus agora cuidava de Davizinho. Davi chegou a matar um urso e um leão enquanto guardava as ovelhas de seu pai. Salmo 23 tem acalmado, tem acariciado mais vidas do que todos os antidepressivos que são receitados por este mundo afora. Salmo 23 tem confortado desde o homem mais rico até o homem mais pobre, desde o homem mais acadêmico até o homem mais iletrado. Salmo 23 tem fortalecido os soldados que saem para a batalha e que na grande maioria das vezes nunca mais voltam para os seus lares. Com certeza, Salmo 23 é o salmo mais conhecido no mundo dos salvos, bem como também no mundo dos perdidos. Davi revela o segredo deste salmo já na sua primeira expressão: o Senhor é o meu pastor. Não é o pastor dos outros, não é o pastor de outra pessoa, mas ele é meu. Para ser abençoado por este salmo, o ser humano, então, ele precisa possuir um relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. Hoje de manhã, quais são os 17 ensinamentos do Salmo 23? Nós vamos achar 17 ensinamentos, 17 princípios dentro deste salmo. O primeiro deles, relacionamento. O salmo está falando de relacionamento. O Senhor é o meu pastor. Davi pensou em Deus como pastor e Davi pensou em si mesmo como ovelha. Nada de estranho com isso, porque os povos do Oriente Médio sempre pensavam em seus líderes como pastores. Por isso o Salmo 23 é uma referência ao Messias de Israel. Davi sabia que ele era o rei, mas o Messias seria o rei dos reis. Muito antes da nação de Israel existir, Jacó, o patriarca, já chamava Deus de seu pastor, rocha da minha salvação. Tanto no Velho como no Novo Testamento, o pai e o filho são vistos como os verdadeiros pastores do povo de Israel. Deus é chamado de criador de todos os seres humanos, mas Deus é chamado de pastor apenas de seu povo. Isso se chama relacionamento, isso se chama comunhão. Você tem um relacionamento pessoal com Deus nesta manhã? Nicodemos, apesar de religioso, não tinha um relacionamento pessoal com Deus. Ele tinha conhecimento a respeito de Jesus. Ele acreditava nas obras de Jesus, mas ele não queria se comprometer com Jesus. Ele não queria ter afinidade com Jesus. Só falava com Jesus às escondidas. Não queria ser visto ao lado de Jesus. Então ele não tinha um relacionamento pessoal com Jesus. Sabendo disso, Jesus disse para aquele homem: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, aquele que não for salvo, não pode ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo para que você possa ter um relacionamento pessoal com esse pastor. Para que você possa chamá-lo de meu, você precisa ser dele também. É preciso nascer de novo para que o pastor seja seu e você seja dele. E o nome pastor denota exatamente a função que Deus cumpre para conosco. Ele tem a função de nos guiar, ele tem a função de nos curar e ele tem a função de nos proteger. Então o nosso pastor é nosso guia, é nosso médico, é nosso protetor. Em segundo lugar, o Salmo ensina sobre suprimento. Nada me faltará. Quantos acreditam nesta promessa?
Nada quer dizer nada. Como ovelha, Davi aprendeu 2 grandes lições sobre o seu pastor. A primeira: o meu pastor suprirá todas as minhas necessidades. E segundo, já que ele vai suprir todas as minhas necessidades, eu não preciso desejar mais nada além do que ele quer me dar. Eu não preciso de mais nada além do que ele já me deu. Nada me faltará, meus irmãos, é uma decisão. Também é uma declaração. É uma decisão e uma declaração é uma decisão, porque geralmente o filho de Deus, que é descontente, que está sempre sentindo falta de alguma coisa, na verdade, ele não tem falta de nada, mas acha que precisa de tudo. Porém, quem aprende a viver com o que Deus dá, pode dizer nesta manhã: nada me falta e nada me faltará. Paulo assim nos ensinou: tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Em outras palavras, todos nós hoje, como ovelhas, podemos dizer em alto e bom som: nada me falta e nada me faltará. Terceiro ensinamento: descanso. Deitar-me faz. Deitar-me faz. Como pastor, Deus sabe como nos fazer descansar. A ideia aqui é que geralmente a ovelha não sabe o que é melhor para ela, nem quando e nem onde, mas o pastor sabe. E às vezes ele usa de um incidente para nos fazer descansar, como no caso da ovelha errante, cujas perninhas são quebradas, para que agora ela possa permanecer quietinha, paradinha, ao lado do seu pastor, enquanto está sendo curada. E enquanto ela está sendo curada, o relacionamento entre os dois só tende a melhorar, só tende a aumentar. A expressão deitar-me faz quer dizer contra a nossa vontade, contra os meus planos, contra os meus desejos, ele me faz deitar, mas sempre para o meu bem. Amém, irmãos? Quando alguma coisa de ruim ou difícil acontece com uma das nossas filhas, eu sempre pergunto para minha esposa: será que é culpa minha? E ela sabiamente responde: claro que não, é Deus quem está trabalhando na vida delas, como Ele precisou trabalhar um dia na nossa vida também. Então esse pastor, ele é tão amoroso, ele é tão maravilhoso, ele é tão sábio, que às vezes ele quebra a nossa perninha, para nos fazer ficar quietinhos, para nos fazer ficar deitadinhos ao seu lado, enquanto Ele nos alimenta, enquanto Ele nos nutre, enquanto Ele nos cura, para que o nosso relacionamento possa melhorar, possa aumentar e possa se fortalecer. Porque antes disso, nós estávamos correndo de um lado para o outro, ainda que fazendo a obra de Deus, mas sem passar tempo com Deus, sem amar a Deus, sem louvar a Deus. Relacionamento, suprimento, descanso. Em quarto lugar, refrigério. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Tranquilidade é um estado de paz, consciente e inconsciente. Davi, mais que qualquer um de nós aqui nesta manhã, precisava de refrigério. De tempo em tempo ele precisava de refrigério, por causa de suas lutas, guerras e perseguições. Deus não permitiu que ele construísse o templo em Jerusalém, justamente porque havia muito sangue em suas mãos, principalmente o sangue inocente de Urias, a quem ele mandou matar. Eu creio que no lugar de Davi, qualquer um de nós aqui teria colapsado, teria entrado em depressão profunda, mas Davi sabia onde achar refrigério para a sua alma. Que Deus nos ajude a encontrarmos refrigério para a nossa alma também. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então este salmo está ensinando relacionamento, suprimento, descanso e refrigério. Mas em quinto lugar, cura. A expressão refrigera a minha alma quer dizer cure a minha alma.
Davi precisava de cura para suas enfermidades. E veja, meus irmãos, 2 remédios que Deus usou para tratar a enfermidade de Davi: pastos verdejantes e águas tranquilas. Mas a cura aqui também é espiritual, pois se trata de uma ovelha que se perdeu, mas ela foi restaurada pelo seu pastor. Olha que interessante, no original hebraico, a expressão refrigera a minha alma, literalmente quer dizer, me ajude a me arrepender dos meus pecados, ou restaure a minha alma à condição original. Foi exatamente o que aconteceu com Davi nos Salmos 51 e 32. Nesses 2 salmos, ele confessou os seus pecados, ele foi perdoado de seu adultério, ele foi perdoado de seu homicídio. E agora, goste ou não de ouvir isso, irmão Diego, goste ou não de ouvir isso, irmãos, ele foi restaurado ao seu estado original. Foi só depois da sua queda e depois do seu arrependimento que Davi foi chamado pela primeira vez o homem segundo o coração de Deus. Eu poderia ter entendido essa expressão antes do pecado, mas ela foi utilizada depois da sua queda, depois do seu arrependimento. Davi foi restaurado à sua posição original. Davi foi restaurado à sua comunhão que uma vez ele tinha com Deus. E apesar disso, há quem diga que um pastor ou um diácono jamais podem ser restaurados ao ministério, uma vez que caíram em pecado. Vá dizer isso para o apóstolo Pedro, que depois de negar Jesus Cristo 3 vezes, com direito a praguejar, com direito a blasfemar, foi promovido a líder dos apóstolos e ainda ganhou mais de 3.000 almas em um único sermão. O bom senso e não a Bíblia, o bom senso e não a Bíblia, diz que quando um líder espiritual cai em pecado, ele deveria sim, e ele precisa sim, ser restaurado, mas mudar de local, mudar de ministério. Porém, em nenhum lugar a Bíblia diz que ele não pode mais ser quem ele era antes. Ao contrário, a Bíblia diz em Gálatas 6:1 que o objetivo da disciplina, o objetivo da restauração é a plena restauração de quem pecou, plena e não pela metade, plena e não pela metade. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai. E a expressão encaminhai no grego quer dizer restaure ao lugar onde estava antes. O tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então nesta manhã eu posso dizer com toda força, o nosso pastor é maravilhoso. Cura, restaura a minha alma. Em 6º lugar, direção, guia-me pelas veredas da justiça. Não falta direcionamento para quem é filho de Deus, para quem é crente, pois uma das maiores funções de Deus, do Espírito Santo, é exatamente a de nos guiar. Ele quer dirigir os nossos passos, mas o problema é que nós agimos como ovelhas desgarradas, e cada um de nós busca a sua própria vontade, o seu próprio caminho. A ovelha não precisa saber onde ficam as águas tranquilas, a ovelha não precisa saber onde que fica os pastos verdejantes. A ovelha precisa saber onde Deus está e segui-lo. E Deus está sempre do lado certo, Deus está sempre do lado limpo, Deus está sempre do lado da moral, porque a Bíblia diz, guia-me pelas veredas da justiça. Em 7º lugar, propósito, por amor do seu nome. Paulo resumiu o Salmo 23 da seguinte maneira, porque para mim o viver é
Cristo, e o morrer é ganho. Este é o propósito. A ovelha não vive para si mesma, mas a ovelha que somos nós, ela vive para amar e servir ao seu pastor. No mundo animal, uma ovelha providencia lã, leite e até mesmo a sua própria vida, sua carne, para alimentar as pessoas. Sobretudo, a ovelha reconhece apenas a voz do seu pastor, outra voz ela não escuta, outra voz não se assemelha, ela só segue a voz do seu pastor. Jesus também condensou o Salmo 23, quando ele disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, Deus, o bom pastor, guia-nos pelas veredas da justiça. A irmã Madalena me disse: pastor, antes de ser salvo, o meu marido João Carlos odiava a igreja, odiava o pastor, e quando eu levava as crianças para a igreja, ele odiava também. Agora que ele aceitou a Cristo, ele não sai mais da igreja, ele não sai mais de perto do pastor, e quando eu falo que vou faltar a um dos cultos, ele briga comigo. João Carlos é um dos poucos que aprendeu o verdadeiro propósito da vida cristã. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Em 8º lugar, provação. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E esta é a primeira menção negativa que Davi faz aqui dentro do seu salmo. Porque antes de falar da morte, ele falou dos pastos verdejantes, ele falou das águas tranquilas, ele falou das veredas da justiça. Mas a vida, irmãos, neste mundo, por melhor que seja, nunca foi e nunca será um mar de rosas. Todos nós aqui vamos passar, se já não estamos passando, por provações. Mas Davi deixou bem claro que se o pastor estiver ao nosso lado, a morte será apenas uma sombra e não uma catástrofe. Não quer dizer viver para sempre neste mundo, não quer dizer viver sem problemas, mas viver exatamente o tempo de vida que Deus determinou para nós. Quer dizer que nem o diabo ou qualquer outra situação poderá nos levar deste mundo fora do tempo de Deus. Aqui Davi deixou bem claro que o pastor não impede o perigo, mas ele nos livra do perigo. Ele não remove as montanhas da nossa frente, mas ele nos ajuda a galgá-las, pois para sairmos do vale, nós temos que subir a montanha. A nossa vida inteira é um vale, desde que nascemos até morrermos. A nossa vida inteira é uma sombra do que realmente será a nossa vida após a morte. Mas Davi garantiu que o pastor ficaria conosco o tempo todo. Agora, por que Davi disse que a morte é apenas uma sombra? Porque uma sombra não é real, uma sombra não é tangível, mas a morte já é uma realidade, e Jesus Cristo enfrentou esta realidade em pessoa na cruz do Calvário, por mim e por você, para que, no nosso caso, a morte não passasse de uma sombra, amém, irmãos? E quando a morte passar por nós, imediatamente nós estaremos na presença de Deus. Carlos Spurgeon disse: a sombra de um cachorro não pode nos morder, a sombra de uma espada não pode nos matar, e a sombra da morte não pode nos destruir, amém, irmãos? Em 9º lugar, proteção. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É a presença de Deus que elimina o nosso medo. Não algum tipo de preparação acadêmica ou emocional, mas é a presença de Deus que nos dá coragem. Respira, inspira, respira, inspira. Pode até ajudar por alguns momentos, mas é a presença de Deus que pode nos ajudar para sempre. Em 10º lugar, fidelidade. Porque tu estás comigo. Eu não posso dizer para Deus que eu estou com Ele o tempo todo, mas Ele pode dizer para mim
que está comigo o tempo todo. Nós não podemos falar isso, porque nós somos falhos, mas a sua palavra garante. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. A presença de Deus não nos livra do diabo, mas nos dá poder para vencê-lo. Davi chamou Deus de o Senhor, aqui nos primeiros versículos. Senhor, Senhor, Senhor. Mas agora, no momento mais crítico, mais perigoso da sua vida, ele trata Deus de tu, para demonstrar carinho e intimidade. Tudo indica que Davi nunca teve um bom relacionamento para com seu pai Jessé. Quando Samuel perguntou pelos filhos de Jessé, Jessé apresentou todos os filhos, menos Davizinho. Davi também não tinha um bom relacionamento para com seus irmãos. Ele era desprezado, porque era o menor de seus irmãos. Mas Davi sempre pôde confiar na fidelidade de Deus. Ainda que meu pai não seja fiel para comigo, meus irmãos, eu posso confiar na fidelidade de Deus. E mais tarde Davi escreveu: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Em nenhum lugar da Bíblia Davi fala do pai, Davi fala da mãe, mas Davi fala o tempo todo de Deus. E em 11º lugar, disciplina. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado eram ferramentas que o pastor usava para guiar, para liderar as suas ovelhas. E com essas duas ferramentas ele impedia que as ovelhas se desviassem do caminho e caíssem na mão dos predadores. Ele puxava as ovelhas, ora pelo cajado, ora pela vara, mas ele fazia tudo isso da maneira mais gentil possível. Preste atenção, vara e cajado. A Bíblia não disse ferro e espada. Muitas pessoas imaginam Deus sempre com ferro na mão e uma espada na outra. Mas não é assim que Ele nos trata. É com um cajado e com uma vara. Demorei muitos anos para aprender isso, irmão João Henrique. Demorei muitos anos para aprender isso, irmão Diego, e qualquer outra pessoa que esteja estudando para o ministério. Mas vocês não têm que esperar o tempo que eu esperei. Apesar da minha formação em administração de empresas, só depois de 14 anos no ministério, eu descobri que a única liderança que existe de fato é a liderança por meio do bom exemplo. O pastor não lidera por meio da força, o pastor não lidera por meio do medo, o pastor não lidera por meio do seu posicionamento. Eu sou o pastor, ele só consegue liderar por meio do bom exemplo. Este ensinamento estava diante dos meus olhos durante todos esses anos, mas eu não percebi. 1 Pedro 5:3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. A vara e o cajado, na verdade, formavam um único instrumento. Era usado não para machucar as ovelhas, mas para espantar os animais predatórios. E para direcionar as ovelhas, mas não eram usados para bater nas ovelhas ou para espancar as ovelhas. Eu posso ouvir um amém? Davi seguiu o exemplo do pastor do Salmo 23, e assim ele era corrigido quando se desviava. A vara e o cajado de Deus não conseguiram impedir o adultério e o homicídio na vida de Davi, mas a vara e o cajado conseguiram trazê-lo de volta, amém, irmãos? E tirá-lo do pecado. 12º, esperança. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Veja, além da proteção, este pastor promete alimentar as suas ovelhas na presença de seus inimigos. Ou seja, em meio aos perigos, que são muitos, Deus pode preparar um banquete para nós no deserto. Salmo 78, verso 19,
e falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Será que Deus pode me abençoar no meio dos meus problemas e da minha tribulação? Meus irmãos, Ele não só pode, como Ele sempre o fez e Ele sempre o faz. Os nossos inimigos nesta manhã, a carne, Satanás e o mundo, já teriam nos matado, já teriam nos aniquilado, se Deus não tivesse preparado uma mesa para nós. Certo juiz saiu de sua cidade para mandar prender um pregador da palavra de Deus, que estava sendo acusado de um crime que ele não havia cometido. No meio do caminho, ainda na estrada, aquele juiz teve um ataque cardíaco fulminante e veio a falecer atrás do volante, enquanto ele viajava para mandar prender o pregador. O pregador não se alegrou com a morte do seu inimigo, mas ele pôde vivenciar pessoalmente a promessa deste salmo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O delegado e os políticos da cidade descobriram que não é um bom negócio mexer com os homens de Deus que são inocentes. Ainda que o número de inimigos aumente e tenha aumentado a cada dia, Deus nos dá esperança de vitória. E em 13º lugar, consagração. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Cabeça molhada de óleo, copo transbordante de suco, eram sinais, irmãos, de bênçãos. Os inimigos e os perigos podem nos perseguir, mas não podem impedir as bênçãos de Deus. Podemos provar neste momento que a maior necessidade da igreja, desta e de outras, é do óleo do Espírito Santo e de um copo transbordante. Se o seu copo fosse cheio, pelo tamanho da sua fé nesta manhã, quão cheio ou quão vazio ele estaria neste momento. Precisamos entrar todos os dias na presença de Deus com copos vazios, mas sair da presença de Deus com copos transbordando de amor e de gratidão. Mas ao invés disso, nós entramos com os copos vazios, saímos com os copos vazios. Pior, às vezes saímos com os copos quebrados. É um daqueles dias que nós nos arrependemos até de termos comparecido à igreja. Então nós oramos: ó Deus, unjas a nossa cabeça com óleo, transborde o nosso cálice. Em 14º lugar, abundância. O meu cálice transborda. Apesar da presença de inimigos, oposições e dificuldades, podemos ver uma vida abundante, porque Jesus, o bom pastor, prometeu: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Em 15º lugar, bênção. Certamente, com certeza, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Davi foi moço, Davi depois ficou velho, mas ele nunca viu um filho de Deus a mendigar o pão. Ou seja, as bênçãos de Deus nunca cessam, nunca param. Elas irão nos seguir por todos os dias da nossa vida. Alguém disse que Jesus é o pastor do Salmo 23 e que a misericórdia e a bondade são 2 anjos que nos acompanham durante toda a jornada neste mundo. Não se engane, esses 2 anjos são a razão de nós ainda estarmos vivendo nesta manhã. Pastor Jaime nos contou sobre um homem que acordava todas as manhãs pensando sobre a bondade e a misericórdia de Deus. Certo dia ele entrou no ônibus, o motorista perguntou se ele estava sozinho ou acompanhado. E ele disse: acompanhado, você não pode ver, mas a senhora bondade e a senhora misericórdia estão aqui do meu lado. Amém, irmãos? Em 16º lugar, segurança. E habitarei na casa do Senhor. E a casa do Senhor tem 2 significados. O primeiro é este: é a igreja local. É o local onde nós nos encontramos
para adorar e servir a Deus. No caso de Davi, era o tabernáculo, era o templo. No nosso caso, é esta igreja, é este momento que nós estamos vivendo agora. Mas também significa o céu, significa a morada eterna de Deus. E Davi tinha certeza dos dois. Ele tinha certeza da presença de Deus no templo e ele tinha certeza da presença de Deus no céu. Entrar na casa de alguém, comer com aquela pessoa, era símbolo de amizade e lealdade. Salmo 91, verso 1 promete: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 17º ensinamento: eternidade. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, que quer dizer para sempre. Se nós vamos viver para sempre um dia, é melhor que aprendamos a viver no dia de hoje. Eu não sou velho, respondeu o missionário David Livingstone, no seu último aniversário, antes de morrer e ir para o céu. Um amigo lhe disse: você está ficando velho. E ele disse: eu não sou velho. Aliás, a cada dia que passa, a cada passo que eu dou, eu estou me aproximando dos meus melhores dias. Eu estou me aproximando da minha melhor existência. 1 Coríntios 2, verso 9 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Assim como João 3,16, o Salmo 23 é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia no mundo. O Salmo 23 apresenta o pastor. João 3,16 oferece o pastor para todo aquele que o deseja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste Salmo 23, aprendemos que Deus é a nossa provisão para todas as necessidades da vida. Viver é difícil, por isso precisamos de um pastor para suprir todas as nossas necessidades. Quantos podem dizer nesta manhã: o Senhor é o meu pastor? Neste salmo, aprendemos que Deus é a nossa força. Quando tudo está desabando ao nosso redor, Ele é a nossa força. Assim como Jó, o filho de Deus, recebe graça nos momentos mais difíceis da vida. Neste salmo aprendemos que Deus é a nossa proteção contra os inimigos visíveis e invisíveis, físicos ou espirituais, que militam contra a nossa fé e a nossa esperança. E neste salmo aprendemos que Deus é a nossa paz quando o perigo bate à porta do nosso coração.